A segunda pergunta do governador foi a seguinte: aqui está o seu retrato. Onde está a pessoa? O abade não soube o que dizer. O governador, entretanto, insistiu em que lhe respondesse a pergunta. O abade, desesperado, não encontrava ninguém entre os seus discípulos capaz de satisfazer ao governador. Finalmente acertou de lembrar-se de um monge estranho, recém-chegado ao mosteiro, à procura de alojamento, e que passava a maior parte dos seus momentos de ócio conservando os pátios bem varridos e em boa ordem. Cuidou que o estranho, que parecia um monge zen, talvez pudesse responder ao governador. O monge foi chamado e apresentado à autoridade, que se dirigiu respeitosamente a ele. Venerável senhor, estes cavalheiros aqui, infelizmente, não se designam a de responder à minha pergunta. Terríveis acaso a bondade de encarregar-vos da resposta? Qual é a vossa pergunta? Indagou o monge. Contou-lhe o governador tudo o que havia acontecido e repetiu a pergunta. Aqui está o retrato do último abade. Onde está a pessoa? Imediatamente brandou o monge. Ó governador! Sim, venerável senhor, tornou o governador. Onde está ele? Tal foi a solução do monge. Os cientistas, e entre eles se incluem teólogos e filósofos, gostam de ser objetivos e evitam ser subjetivos, seja qual for o significado que isso possa ter. Pois então, firmemente convencidos de que o enunciado só é verdadeiro quando objetivamente avaliado ou validado, e não apenas subjetiva ou pessoalmente experimentado, esqueça-lhes o fato de que uma pessoa invariavelmente vive uma vida pessoal e não uma existência conceptual ou cientificamente definida. Por mais exatamente, objetivamente ou filosoficamente que tenha sido dada a definição, a pessoa não vive a definição, vive a própria vida, e essa vida constitui o objeto do estudo humano. Não se trata aqui de objetividade nem subjetividade. O que nos interessa mais vitavelmente é descobrir por que nós mesmos pessoalmente onde está essa vida, como é vivida. A pessoa se conhece, nunca se dedica à interiorização, não escreve livros, não se diverte ministrando instruções a outros, vive apenas sua vida única, sua vida livre à criatividade. Que é isso? Onde está? O eu se conhece de dentro e nunca de fora. Como vemos na história de Abacu e do governador, geralmente nos contentamos com um retrato ou a semelhança, e imaginando o homem morto, não fazemos a pergunta feita pelo governador. Aqui está o retrato. Onde está a pessoa? Transladando todo o sentido da história para a nossa maneira moderna de dizer as coisas, a existência, incluindo a pessoa, é sustentada pela contínua invenção de soluções relativas e úteis concessões. A ideia do nascimento e da morte é uma solução relativa, e a feitura de um retrato é uma espécie de concessão sentimentalmente útil. Mas quanto à presença da personalidade viva e real, não há nada, daí a pergunta do governador: onde está a pessoa? O Baco era um monge zen e não perdeu tempo em despertá-lo de um mundo irreal de conceitos com o brabo, o governador. A resposta veio incontinente: sim, venerável senhor. Vemos aqui toda pessoa saltar fora da câmara da análise, da abstração, da conceptualização. Compreendido isto, sabemos quem é a pessoa, onde está e quem é o eu. Se a pessoa for identificada com uma simples ação imaginada,
não será uma pessoa viva, será uma pessoa intelectualizada, não é o meu eu, não é o seu eu. Um monge perguntou certa vez a Joshu Shushin, 788-897. Que é o meu eu? Disse Shoshu. Você terminou o semigal da manhã? Sim, já terminei, voltou Shoshu. Então lave sua tigela. O comer é um ato, o lavar um ato, mas o que se quer em Zen é o próprio ator, o comedor e o lavador, que executa os atos do comer e do lavar. E a menos que se agarre existencial ou experiencialmente essa pessoa, não se pode falar no agir. Quem tem consciência do agir e quem comunica a você esse fato da consciência? E quem é você, que diz tudo isso não só a si mesmo, mas a todos os outros? Eu, você, ela ou ele. Tudo são posições pronominais para alguma coisa que está atrás delas. Que é essa alguma coisa? Outro monge perguntou a Joshu: Quem é o meu eu? Joshu respondeu: Você está vendo o cipreste no pátio? Não é o ver, mas o vedor que Joshu, o mestre, quer ter. Se o eu é o eixo das molas espirais e nunca se objetiva nem factualiza, ainda está ali. E Zen nos diz que agarremos com as mãos nuas e mostremos ao mestre aquilo que é incapturável, inobjetivável ou inatingível. Nisto reside, como podemos ver, a discrepância entre a ciência e Zen. Não nos esqueçamos, contudo, de que Zen não faz objeção alguma ao enfoque científico da realidade. Deseja apenas dizer a todos os cientistas que o enfoque deles não é o único e que existe outro, que Zen afirma ser mais direto, mais interior, mais real e pessoal, que eles talvez denominem subjetivo, mas que não o é da maneira por que eles o designariam ou definiriam. Pessoa, indivíduo, eu e ego, emprego-os nesta palestra como sinônimos. A pessoa é moral ou conativa. O indivíduo contrasta com qualquer grupo. O ego é psicológico e o eu, além de moral e psicológico ao mesmo tempo, tem também uma conotação religiosa. Do ponto de vista Zen, o que distingue de maneira única psicológica a existência do eu é que ela está saturada do sentimento de autonomia, liberdade, autodeterminação e, por fim, faculdade criativa. Hokoji perguntou a Baso Doichi, falecido em 1888, quem é a pessoa que fica sozinha, sem um companheiro entre as 10.000 coisas, Dharma. Retrucou Baso, eu lhe direi quando você engolir o rio do oeste num trago só. Esta é a espécie de façanha que o eu ou a pessoa executa. Os psicólogos ou teólogos que falam sobre o feixe de percepções ou impressões sucessivas, sobre a ideia, sobre o princípio da unidade, sobre a totalidade dinâmica da experiência subjetiva ou sobre o eixo não existencial das atividades humanas curvilíneas, são os que correm em direção oposta ao Zen. Quanto mais correm, tanto mais se afastam de Zen. Por conseguinte, digo que a ciência ou a lógica são objetivas e centrífugas, ao passo que Zen é subjetivo e centrípeto. Observou alguém. Tudo que está fora diz ao indivíduo que ele não é nada, ao passo que tudo que está dentro o persuade de que ele é tudo. Eis aí um dito notável, pois é o sentimento que nos invade quando, tranquilamente sentados,
olhamos profundamente para o mais íntimo recesso do nosso ser.